E o Congresso aprovou nesta semana o texto que busca proteger crianças e adolescentes do mundo virtual. A Justiça do Trabalho também proibiu a produção de conteúdo que contém exploração de trabalho artístico infantil, sem uma autorização judicial. Para tratar desse tema, nós que mobilizou, claro, toda a sociedade nas últimas semanas, nós vamos receber agora a advogada especialista em direito digital, Larissa Pigão. Bom dia, Larissa. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os espectadores, Uma excelente decisão que vem trazer um pouco de segurança jurídica para nossas crianças e um cuidado, Olhando para o melhor interesse desses menores. Obrigada por poder compartilhar um pouquinho de conteúdo com vocês. Bom dia a todos os telespectadores. Prazer recebê-la aqui. De fato, sempre assim, o Congresso age, em episódios assim que chamam muito a atenção, e essa coisa toda que foi denunciada pelo influenciador Felca, E muito se fala também de regulação, até que ponto é censura, até que ponto não é, mas de qualquer forma acho que esse tema aí é um consenso de que é preciso os olhos bem atentos a tudo que está acontecendo. Exatamente, Marcelo. A gente pode ter um alerta que a CPL ele é de 2022, ou seja, esse projeto de lei ele é muito antigo, E tendo em vista a rapidez que agora, entre aspas, ele foi votado, porque depois de um vídeo do youtuber Felca, que trouxe esse clamor, nessa necessidade em busca de proteção a esses menores. E isso gera uma responsabilidade para nós, toda a sociedade, e principalmente para os nossos parlamentares, e agora a decisão está na mão do nosso presidente da República, se ele aprova, ou ele veta de maneira total ou parcial o texto da lei. Mas é uma lei que traz bastante questões, visando o melhor interesse do menor, proibindo, alguns determinados tipos de recompensas em jogos. Ele, então, traz certa segurança para que as nossas crianças possam utilizar da tecnologia, mas de maneira mais adequada. Doutora, muito bom dia para a senhora também, obrigada pela entrevista. Queria uma avaliação sua a respeito desse debate, se você avalia que ele está sendo feito de maneira correta, com avanços reais, e se pode, de fato, servir ali como para que a gente possa ficar otimista, em relação a essa proteção de crianças e de adolescentes na internet. Bom dia, Soraya. Excelente pergunta, Porque parece que a questão veio, agora vai do jeito que tá, Mas o projeto de lei, ele traz uma certa segurança, sim, jurídica para nossas crianças. Ele tá bem elaborado no sentido de trazer respaldo para os próprios pais, porque é uma exigência de controle parental, que a própria legislação, ela traz para os pais ter esse controle, esse acesso, essas notificações, traz a exigência de canal de denúncia, que hoje nós não temos isso. Então, ela está sendo bem pensada no modelo bem 360, para ser bem didática na minha fala, para que os menores eles sejam, sim, protegidos. Então, traz essa robustez, por mais que tenha sido rápido, mas a legislação ela já vinha incorporando algumas questões, principalmente utilizando o próprio ECA e a própria Lei Geral de Proteção de Dados como parâmetro. Então, ela está bem robusta, mas a gente precisa que seja efetivado agora por parte das próprias plataformas também, trazer essa eficiência e essa transparência. Mas em questão legislativa, não vejo nenhum tipo de problema a respeito nessa rapidez, entre aspas, desse período depois da publicação do vídeo do youtuber Felca até essa aprovação perante o Senado. A questão começa em casa, doutora? Porque é difícil hoje essa questão da internet, do celular, muitas vezes até o pai dá lá o telefone, aí a criança se acalma, aí ele pode fazer outras coisas, assim, virou uma coisa, muitas vezes até uma fuga, assim, vai brincar com o celular e tal. E a gente sabe que há questões muito pesadas, essas questões de provas que são feitas aí, mutilações, questões até com suicídio. Como é que a senhora avalia todo esse ambiente, de fato? Começa em casa mesmo toda essa disciplina?
Ah, com certeza, Marcelo. Assim, a gente tem que entender que o celular, a tecnologia, ela não é uma chupeta, né? Normalmente os pais usam como uma chupeta virtual. Isso não é legal. Até porque traz certa ansiedade nessa evolução, né? Dessa educação dessa criança, torna uma criança mais agressiva, mais ansiosa, mais imediatista. E aí acaba colocando em risco essa criança muito cedo, né? Muito jovem. Então, crianças já começam, né? Eu brinco que, né, já eles sabem mexer melhores do que nós, mais adultos. Mas por quê? Porque já começam a interagir com isso muito cedo. E aí, essa forma mais lúdica da interação dos vídeos que são focados para as crianças acabam ensinando eles de uma maneira mais rápida, porém sem supervisão. E sim, começa dentro de casa. A gente precisa trazer educação digital, precisa passar para as crianças, para os adolescentes, quais são os riscos. Riscos de compartilhar fotos, risco de compartilhar localização, as questões de personalidade, os seus aflitos. A gente teve até recentemente uma questão que uma inteligência artificial generativa induziu um adolescente ao suicídio. Então, nós temos questões sérias, então, que precisam ser debatidas também, mas principalmente dentro de casa. Então, os pais têm sim que conversar com os seus filhos. Entendo, né? Eu acho que todos nós estamos num cotidiano muito rápido, mas as nossas crianças, elas precisam de amparos, né? Elas precisam de ter esse olhar do seu melhor interesse, da sua proteção e curtir a sua infância, né? Porque é na fase da infância que tem toda essa evolução, tanto psicológica como social, para o desenvolvimento, para que se tornar um adulto mais eficiente, mais seguro, né? Então, isso sim gera essa obrigação, não só dos pais, porque a própria Constituição Federal, ela menciona que é dever de todos, né? Então, não só a mim como mãe, mas a minha pessoa como colega de alguém que estou vendo, responsável, escola, né, vizinha. Então, toda a coletividade, ela precisa estar atenta ao que esses menores, ao que essas crianças estão fazendo na internet e como nós, como, né, adultos, podemos ajudá-los a poder ter uma infância e um desenvolvimento adequado, principalmente no meio digital. Agora, doutora, o texto ele determina que uma entidade autônoma é quem vai editar e também fiscalizar as regras dessa lei, né? Então, queria um ponto de vista a respeito dessa fiscalização, qual a importância também desses mecanismos para a própria eficácia desse projeto na prática, né? Com certeza, Soraya. A questão importante é que, assim, quando a gente fala de criar mais uma entidade, né, a gente precisa entender que essa entidade ela já precisa vir com essas obrigações, já com esse olhar atento e de uma maneira mais eficiente, porque, querendo ou não, a sociedade ela vai exigir. Mas, independentemente dessa instituição focada, né, na própria temática, nós temos o próprio Ministério Público, que acaba utilizando, né, dos seus poderes de uma maneira muito eficiente para poder fazer esse tipo de fiscalização também. Então, o que acontece com a criação dessa nova instituição, dessa agência, dessa autoridade? Ela vai passar a focar literalmente somente nesse tema que envolva tecnologia e criança. Então, isso facilita na questão de busca de entendimento, de acolhimento, de sanções. Então, acaba agilizando, diminuindo, né, o peso sobre o Ministério Público. Mas ele não deixa de ter essa também obrigação de poder acolher e entender e atuar no âmbito do direito digital na proteção da criança. Doutora, muito se fala dessa regulação, que o Congresso deve analisar ou não, o papel das Big Techs. A senhora acha que nesse caso aqui, como envolve jovens, crianças e adolescentes e tal, de fato as plataformas deveriam ter um olhar muito especial e evitar toda essa questão, essa propagação até? Com certeza, Marcelo, isso assim, sem sombra de dúvidas, né? Até porque hoje nós temos tecnologias avançadas para detectar, né, comportamento no sentido, você consegue entender se é uma criança que está mexendo, se é um adulto, formas de poder identificar se a idade está sendo fraudada ou não. Isso também é uma obrigação da própria legislação, né? O próprio PL traz essa obrigatoriedade
para poder fazer essas análises para poder retirar essas crianças desse ambiente mais vulnerável, né? Então, sim, eles precisam sim se inteirar, eles precisam utilizar de ferramentas para que possa trazer segurança para os nossos menores. E com certeza, né, até a própria legislação, o próprio PL, enfim, ele traz essa obrigatoriedade não só para redes sociais, mas para software, aplicativos, jogos, em todos os sentidos que envolvam tecnologia. Então, tem que trazer esse respaldo jurídico. Então, é necessário que, sim, essas instituições, né, que desenvolvem esse tipo de ferramenta, tem muita questão de poder trazer essa segurança para os nossos menores e poder trazer proteção e respaldo jurídico para que todos nós possamos interagir de uma maneira facilitada, né, utilizando, né, os caminhos e os meios para proteger esses menores. Doutora, falamos há pouco do papel e também da responsabilidade dos pais, dos responsáveis, né, dentro desse debate. Queria também falar do papel da escola, né? Recentemente teve-se aí a determinação da retirada do uso de celular dentro da sala de aula, né? Isso também foi um avanço e reflete nisso que a gente está falando? Soraya, com certeza, né? A gente até teve notícias de que as crianças estavam usando a enfermaria das escolas, né? Quando que isso acontecia? Então, as crianças voltaram a brincar, a vivenciar a infância, a se relacionar entre pessoas e tirar elas do mundo da tecnologia, pelo menos por um período. E isso acaba facilitando, porque nós tivemos uma diminuição em questão de cyberbullying dentro das escolas também. Então, isso é uma questão muito importante. Há também a questão de utilização de aplicativos de uma maneira errada dentro das escolas. Então, a escola ela tem um papel fundamental na vida da criança, né? Então, não só na parte do aprendizado, mas na parte do socioemocional também. E aí, com essa retirada de celular, nós tivemos um grande avanço, né, nessa melhoria dessa educação. E isso faz todo sentido, né? Eu acho que foi até uma prévia para a aprovação do próprio PL, para que eles olhem cada vez mais para os riscos que os nossos menores podem estar correndo dentro da internet, né, se não estiver sendo supervisionado de uma maneira, né, avassaladora nessa utilização. Então, a escola tem um papel fundamental, não só, né, como eu já mencionei, na parte da educação, mas no socioemocional e no ambiente digital também. Conversamos com a advogada especialista em direito digital, Larissa Pigão. Muito obrigado pela participação da senhora na programação da Jovem Pan. Eu que agradeço, Marcelo e Soraya. Espero que, né, nós todos possamos cuidar mais dos nossos menores, sempre com um olhar muito atento e sempre trazendo, né, conselho e uma boa educação digital, principalmente também dentro de casa. Tenha todos um bom dia e um excelente final de semana. Para a senhora também.